Olá, pessoal! Nessa aula de hoje, nós vamos discutir alguns conteúdos de redação, certo? Como eu vou espelhar para vocês a página do livro de redação aqui na nossa tela, para um primeiro momento, isso não é uma preocupação. Você não precisa estar aí com o livro físico de papel. Você vai conseguir acompanhar tudinho aqui na tela comigo. Tranquilo? Vocês estão bem? Tudo em paz? A proposta de Graças a redação Deus, está em ordem? graças a Deus. Eu não aguento mais ficar presa. Eu É, tô cansada. Marcelo. Até o Eu tô Natal com... você vai ser liberada, tá bom? A proposta de redação eu já deixei com o colégio, tá? Então vocês vejam, acredito que o colégio já tenha colocado na página lá em downloads. E como é uma proposta de dissertação, e nós ficamos com esse intervalo aí, né, das férias, hoje eu resolvi trabalhar de volta com vocês os elementos básicos da dissertação do Enem, com bastante cuidado, tranquilidade, certo? Hoje eu vou fazer isso usando o livro de vocês. Em algumas aulas eu utilizarei a cartilha do INEP para o candidato do Enem. E fica a dica, né? Já conversei, acredito isso, com a turma, façam a inscrição do Enem, mesmo com a possibilidade de mudança de data e assim por diante, para vocês treinarem, tá? Para que não seja uma novidade lá quando chegarem à terceira série. Bacana? Então, a partir de agora, estou espelhando aí. Quem quiser anotar, eu estou usando o seu livro de produção de texto, certo? E eu estou na página 320. Então, caso você queira anotar, as explicações que eu estou trabalhando hoje estão na página 320 do livro de produção de texto, tá? Só um momentinho que eu quero alterar aqui uma configuração da nossa reunião, para que vocês não fiquem ouvindo esse barulhinho a cada um que entra ou sai, porque a conexão talvez tenha ficado instável, tá bom? Então, pronto. Agora estamos livres desse barulhinho. Então, é o seguinte: na semana anterior, na nossa aula ao vivo, nós conversamos sobre alguns tópicos de gramática. Eu retomarei na nossa próxima aula. Hoje, resolvi dedicar o nosso tempo aos aspectos da redação do Enem, que é um texto dissertativo argumentativo. Esse esquema aqui é extremamente interessante porque ele não simplesmente traz a estrutura da dissertação, mas quais competências estão sendo avaliadas a cada etapa da sua redação. Então, o que eu tenho que observar? A redação no Enem é corrigida a partir de uma matriz de competências e habilidades. Inclusive, essa matriz vem disponível lá na cartilha do Enem, naquela cartilha de redação que o Ministério da Educação publica. A última foi publicada no ano passado. E lá tem lá essa estrutura em que a dissertação deve apresentar um tema, uma tese a partir desse tema, argumentos que sustentem essa tese e uma proposta de intervenção. Então, basicamente, o que o candidato do Enem precisa fazer ao redigir sua dissertação? A partir do tema presente na proposta, definir uma ideia central que será defendida e apresentar essa ideia logo no início do texto. Em sequência, defender essa ideia. Qual que é o nome dado a essa ideia? Eu avisaria a Tatiane, Marcela. Obrigado. Qual que será o nome dado a essa ideia? É a tese. A tese é a linha condutora da minha redação no Enem e em vários outros vestibulares e provas. E aí eu preciso sustentar essa tese por meio dos meus argumentos, comprovando o meu repertório sociocultural e levando a uma proposta de intervenção, que é um momento em que eu proponho alguma coisa para que
aquela situação seja suavizada, melhorada ou até mesmo resolvida. Lembrando que os temas do Enem partem de quê? De situações problema que demandam por uma proposta de intervenção. E aí olhem esses quadros azuis que estão em torno aí dos quadros verdes neste infográfico. Demonstrar e construir. Demonstrar e construir as suas ideias, elaborá-las, né? E comprová-las para o seu leitor. Isto é avaliado durante o texto todo. As ações de compreender, aplicar, desenvolver, selecionar, relacionar, organizar e interpretar são avaliadas em especial durante a apresentação da tese e dos argumentos. E isso acontece na introdução e no desenvolvimento do seu texto. A capacidade de elaborar algo novo, de elaborar uma proposta, é feita lá na proposta de intervenção avaliação. Ela é avaliada ali na conclusão do seu texto. Então, as competências e habilidades, de alguma maneira, são medidas durante a avaliação da sua redação a partir de como você apresenta a sua tese, sustenta por meio de argumentos e realiza uma proposta de intervenção. Certo? Então, agora eu quero seguir com vocês para uma outra etapa, ainda aqui no nosso livro. Então, eu estou na página 320 e eu quero que você observe assim. Só um momento. Aumentar o zoom. Essa proposta de redação foi a proposta do Enem em 2010. Não estou aqui para falar para você que a prova continua exatamente do mesmo jeito e com as mesmas temáticas, inclusive porque faz 10 anos. Mas eu queria que você olhasse algo aqui comigo neste primeiro parágrafo. Até pegar uma ferramenta aqui para fazer algumas marcações para que vocês compreendam qual é o nosso objetivo. Olhem o parágrafo, certo, de orientações da proposta de redação do Enem. Com base na leitura dos seguintes textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em norma culta escrita da língua portuguesa sobre o tema o trabalho na construção da dignidade humana, apresentando experiência ou proposta de ação social que respeite os direitos humanos. Agora veja só. Selecione, organize, relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. Então, a própria proposta em seu parágrafo de comando para o candidato indica quais ações são esperadas que esse candidato realize durante a construção do texto. Eu ainda poderia destacar aqui para vocês, redija um texto dissertativo, argumentativo, respeitando o quê? A norma culta escrita da língua sobre um determinado tema. Vejam que este parágrafo de comando da prova do Enem, ele praticamente resume todos os aspectos lá da avaliação da sua redação, da correção do seu texto. Então, o texto tem que ser dissertativo argumentativo, está lá nas competências que o seu texto deve estar dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo. Na competência 1 é avaliada a norma culta, ele deve ser sobre o tema proposto, ele deve comprovar repertório, argumentos e fatos, tem que ter a defesa do seu ponto de vista, certo? E ele ainda fala, vou marcar ali para você, a competência número 5 no parágrafo de comando da prova do Enem. Apresentando experiência ou proposta. Agora vem somente proposta de intervenção. Então, o seguinte,
o próprio parágrafo de comando da prova indica para vocês quais são as ações a serem realizadas dentro da sua redação. E a expectativa é de que a redação que você fará esta semana, cujo tema já está com o colégio, que ela seja dentro desse padrão do Enem, tá bom? Então vocês vejam lá com a Tatiane, confiram com ela a proposta de redação que foi enviada. Eu enviei lá atrás, eu enviei para 2 semanas de uma só vez. Então agora, o futuro do trabalho, veio a proposta. Na época eles discutiam a questão do trabalho no tema da redação, tá? Teve até essa brincadeira aqui com uma espécie de fórmula. O seu trabalho em 2020. Olhe, isso era o futuro em 2010. Preocupação com o meio ambiente, busca de qualidade de vida, inovação, tudo isso multiplicado pela globalização. Será que o nosso trabalho agora em 2020 é realmente isso? A gente poderia até discutir isso depois. E aqui vem aquelas orientações que o Enem já costuma apresentar para vocês e que não fará parte da nossa conversa de hoje. Eu quero chegar a uma outra página aqui. Essa aqui já é a proposta do Enem de 2011, certo? Viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Na época se discutia muito a questão da privacidade online, algo que deveríamos continuar a discutir. E observem assim, essa questão da comunicação, da vida em um ambiente digital, ela se repete, né, na prova. Então, em 2011 nós tivemos essa temática e mais recentemente teve aquela questão do controle do comportamento do usuário pela manipulação dos dados na internet. Então, aqui eu quero chegar ao seguinte com vocês. Só um pouquinho de paciência, tá? É este texto que eu desejo fazer a leitura, certo? É uma redação do Enem 2012 e eu quero que vocês observem comigo como ela foi organizada e se nós conseguimos encontrar aqueles elementos que estavam marcados lá em azul naquele esquema lá em cima. Então, olhem só o título: O Fim do Grande Irmão. Câmeras que gravam qualquer movimento. Telas transmitindo notícias a todo minuto. O Estado e a mídia controlando os cidadãos. O mundo idealizado por George Orwell em seu romance 1984, onde aparelhos denominados teletelas controlam os habitantes de Oceania, vem se tornando realidade. Com a televisão e principalmente a internet, somos influenciados, para não dizer manipulados, todos os dias. E aí, o que eu queria que você observasse aqui comigo? Você vê que ele demonstra que a temática, não que ele declare o tema igualzinho veio na prova, mas você percebe a presença do tema que veio lá na prova. E aqui, ó, tese com a televisão e principalmente a internet, somos influenciados, para não dizer manipulados, todos os dias. Então, aqui está a tese desse texto, né? E ele fez a apresentação do tema por meio de uma alusão à obra 1984 do Orwell. Veja que ele não fez exatamente uma citação. Ele não pegou um trecho da obra e colocou dentro da redação. Ele fez uma referência à obra. E isso é uma forma, sim, de chamar a atenção, de já começar o seu texto demonstrando vivências com leitura, o seu repertório sociocultural. Então, ali está a tese no início do parágrafo. Tá? Eu vou mudar aqui a cor do marcador antes de ler um parágrafo de desenvolvimento e nós percebermos aí os argumentos. Olhem entre os parágrafos. Tal influência ocorre. Ele está retomando ali a ideia de influência do parágrafo anterior. Veja o próximo parágrafo. Com isso, está retomando o parágrafo anterior,
para acrescentar o próximo. Olhe mais um parágrafo. Outro ponto negativo dessas redes. Então, quer dizer que ele já apresentou um ponto, vai apresentar outro ponto. E aqui, diante disso. Observem ainda que é uma redação padrão Enem, certo? E que tem 3 parágrafos de desenvolvimento. Por mais que atualmente a gente trabalhe com 2 parágrafos de desenvolvimento, observe que é possível sim que tenhamos 3 parágrafos, mas isso fica a critério de vocês. Mais do que 3 acho difícil, porque o limite de linhas não dá espaço suficiente para que vocês consigam desenvolver de forma suficiente mais de 3 parágrafos de desenvolvimento. Agora, olhem aí o primeiro parágrafo do desenvolvimento, por favor. Tal influência ocorre, majoritariamente, através da mídia e da propaganda. Com elas, padrões de vida são disseminados a uma velocidade assombrosa, fazendo a sociedade, muitas vezes privada de consciência crítica, absorvê-los e incorporá-los como ideais próprios. Desse modo, deixamos de ter opinião particular para seguir os modelos citados pelo computador, acreditando no que foi publicado, sem o devido questionamento da veracidade dos fatos apresentados. Observem que este parágrafo segue o modelo de parágrafo padrão. Apresenta uma ideia, desenvolve e parte para o fechamento. Eu vou marcar cada uma das etapas. Então, olha só. Nesse primeiro período aqui, nós temos o tópico frasal, que apresenta a ideia central do parágrafo. Majoritariamente, então, tal influência ocorre majoritariamente através da mídia e da propaganda. Logo em seguida, vou pegar aqui a cor azul para marcar o desenvolvimento desse parágrafo padrão. Com elas, padrões de vida são disseminados a uma velocidade assombrosa, fazendo a sociedade, muitas vezes privada de consciência crítica, absorvê-los e incorporá-los como ideais próprios. Aqui ele discutiu aquela ideia inicial. Mas vejam, hoje nós nos dedicamos mais a colocar uma citação aqui, uma referência histórica, um exemplo, para oferecer uma sustentação maior. Essa redação aqui na época tirou uma nota máxima. Talvez hoje não conseguisse, devido à construção de um parágrafo como esse, sem esse processo de estruturas que sejam a sustentação do parágrafo. Agora eu vou pegar a cor vermelha para mostrar para vocês o fechamento. Desse modo, veja que inclusive veio um conectivo que encaminha para o fechamento desse parágrafo. Deixamos de ter opinião particular para seguir os modelos ditados pelo computador, acreditando que foi publicado sem o devido questionamento da veracidade dos fatos apresentados. Hoje isso aqui estaria muito mais próximo de uma discussão sobre fake news, sobre outros problemas e limites que temos com essa situação, certo? Agora vejam o próximo parágrafo. Caso vocês precisem, me interrompam, façam questionamentos, por favor. Com isso, as novas redes sociais surgidas nesse início do século XXI se tornam os principais vetores da alienação cultural e social da população. Então aqui está a ideia principal do próximo parágrafo do desenvolvimento. Até aqui a palavra população. Logo na sequência, ele começa a desenvolver essa ideia. Vou pegar aqui. Uma vez que todos possuem um perfil virtual com acesso imensurável a todo tipo de informações. Aqui ele afirma algo sobre essa tese. E aí ele encaminha para um novo fechamento. Então, todo parágrafo apresenta uma ideia, faça uma discussão dela e encaminha para o fechamento. Por isso, diversas empresas e personalidades
se valem da criação de perfis próprios, atraindo diversos seguidores, aos quais impõem sua maneira de agir e pensar. Esses usuários, então, se tornam mais vulneráveis e suscetíveis à manipulação virtual. Onde que esse texto lá de 2012 pecaria para a redação do Enem em 2020 até agora? Na falta de repertório sociocultural, de comprovação desse repertório, certo? Com conteúdos que venham das aulas que vocês assistem no ensino médio. Isso acontece um pouco no próximo parágrafo. Este parágrafo eu não farei a marcação toda como nos anteriores. Outro ponto negativo dessas redes, como o Facebook e o Twitter, é o fato de todo o conteúdo publicado ficar armazenado na internet, permitindo a determinação do perfil dos usuários e a escolha da melhor maneira midiática de agir para conquistá-los. Além disso, o uso indiscriminado de tais perfis possibilita a veiculação de imagens ou arquivos difamadores, servindo como ferramenta política e social para aumentar a credibilidade de determinadas personalidades, como ocorre com Hugo Chávez em sua ditadura na Venezuela e comprometendo outras, com falsas denúncias, por exemplo. Então vejam neste parágrafo o que está acontecendo. Ele já mostra uma referência à ditadura na Venezuela, que lá essa manipulação das informações é utilizada para fortalecer o governante. Então observe assim, aqui ele trouxe um pouquinho do repertório, como é a expectativa atualmente. Olhem só agora. Diante disso, é necessária a aplicação de medidas visando a um maior controle da internet. E aqui ele vai montar uma espécie de proposta de intervenção. O objetivo da proposta dele, medidas visando o maior controle da internet. Será que isso é desejável? O que vocês acham? A implantação na grade escolar brasileira do estudo dessas novas tecnologias de informação. Veio a proposta. Então, estudo das novas tecnologias de informação nas escolas brasileiras, incluindo as redes sociais e a consequente formação crítica dos brasileiros, seria um bom começo. Ele fez um pequeno detalhamento. Só assim poderemos negar as previsões feitas por George Orwell e ter um futuro livre do controle da alienação. Ele mostrou o efeito da proposta dele, mas não tem os atores e não tem os meios. Então, nessa proposta de intervenção, lá feita em 2012, nessa redação, não temos todos os elementos que são cobrados agora em 2020. E aí vale a pena nós revisarmos juntos aqui. O seguinte é a proposta de intervenção atualmente deve ter quais elementos? Quem me ajuda? E eu vou numerar aqui no chat, cada um que vocês falarem. Como que é a proposta de intervenção? Vocês recordam? Tem que ter os atores, mas antes dos atores, vamos colocar assim. Eu preciso primeiro da ação, não é? Depois, eu preciso dos atores, que a Nicole colocou aí. Em sequência, nós precisamos dos meios. Logo em seguida, do detalhamento. Certo? Então, ó, ação, atores, meios, detalhamento e o que o Renato colocou agora, o efeito. E não é obrigatório, mas às vezes fica bem bacana, você pode propor uma segunda ação, sem que ela tenha todos esses elementos na estruturação dela. O mais interessante é que a competência 5, ela é bem tranquila de ser correspondida, basta que você faça a proposta de acordo com o esperado pela banca do Enem, certo? A retomada da tese que a Nicole está perguntando. Eu considero extremamente importante retomar a tese, mas ela não vem como um elemento obrigatório na elaboração da proposta, Nicole. Mas o que vem lá? Vem falando que a sua proposta de intervenção
deve estar conectada com a discussão feita durante todo o texto. Então, realizar a retomada da tese é uma excelente opção, certo? Para que você corresponda a essa demanda de que a sua proposta deve estar conectada com o conjunto do texto. Feito? Tranquilo? Respondido, Nicole? Retornemos lá para o nosso material didático. Porque aqui tem uma tabela que eu ainda desejo que vocês observem comigo. O livro fez o seguinte para nós. Ele dissecou, tá, o texto. E o que eu quero sugerir para você? Você, na sua mente, ao fazer a sua redação, tem que ter essa estrutura dessa tabela aqui, dessa planilha, com muita clareza, tá? Que você pode montar numa espécie de projeto de texto antes do início da escrita. Só mudar aqui a telinha em que eu me vejo de lugar, porque ela está me atrapalhando. Então, olhem só, ele colocou aqui para nós, tese, internet é uma forma de manipulação. É algo também discutível, né? A internet é uma forma de manipulação ou um meio para manipulação? Depois, os argumentos, ele trabalhou com 3 e normalmente nós trabalhamos agora com 2, devido ao limite de espaço. Mas caso você queira e tenha condições, faça os 3. Olhem os argumentos utilizados. O computador dissemina padrões de comportamento e influencia pessoas suscetíveis à manipulação. As redes sociais contribuem para a alienação cultural, impondo maneiras de agir e pensar. A publicação de perfis em redes sociais contribui para criar estratégias de manipulação e promover ou comprometer pessoas. O que é importante você observar é que, de alguma maneira, a tese que foi colocada lá na introdução, ela está dentro desses argumentos. Você percebe a presença da tese nos argumentos do desenvolvimento. Por isso, é tão importante que vocês mantenham uma linha de raciocínio coerente, que sempre vá retomando essa tal dessa tese até que ela seja finalizada lá na conclusão. E aí a proposta dele na conclusão. Formação crítica dos cidadãos na escola, com foco no uso consciente das novas tecnologias. Então a proposta lá de que o estudo de novas tecnologias seja incorporado ao conteúdo da escola. Vejam que a maneira como ele elabora essa proposta não é mais considerada satisfatória, justamente porque os elementos que conversamos lá atrás, no chat, não aparecem da mesma maneira na redação dele. Além disso, observem que os argumentos, da maneira como são sustentados, são bons, são interessantes, mas não há a sustentação com um repertório social comprovado, usando citações, referências históricas, exemplos, conteúdos das disciplinas que vocês estudam no ensino médio. Então, até essa argumentação aqui, na avaliação que é feita atualmente, seria, de alguma maneira, considerada limitada diante dos corretores, certinho? Mas o que eu queria que vocês pegassem dessa planilha? Que vocês pegassem o quanto é importante que nós tenhamos essa estrutura básica do texto dissertativo argumentativo. Isso não mudou para 2020, certo? E trata-se de um elemento básico na estrutura do texto dissertativo padrão Enem. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Algum questionamento? Comentário? Não, Não? não. Que bom, hein? É. E aqui vem uma fichinha que eu gosto muito, já que nós estamos nesse momento de retomada para a escrita das redações dessa semana, certo? Tempos e etapas de produção de um texto. Como pensar e planejar esse texto que você fará no padrão Enem?
Veja só, para que você produza um bom texto dissertativo argumentativo no Enem, é fundamental se organizar com relação ao tempo. Há 4 etapas a seguir no momento de produção. Marcela, você lê a etapa 1 para nós? Leitura atenta? Isso. Leitura atenta. Leia e assinale a E cada etapa. analise. Isso, analise, errado. Destacando critérios formais, tema e estratégias argumentativas utilizados nos textos motivadores. Muito obrigado. Então, a primeira etapa é a leitura da proposta, porque a prova de redação é uma prova de leitura também. Quem lê para nós a etapa 2? Deixa eu continuar então. Então, Pode? continue, Marcela. Obrigado. Planejamento. Elabore um plano de texto para estabelecer a tese, os argumentos e a proposta de intervenção, de uma sequência lógica a seu raciocínio, tendo em mente as 5 competências exigidas. Muito obrigado. Então, agora, pessoal, ele nos relembra da necessidade de planejamento do texto, que você não sai escrevendo sem rumo. E o início do planejamento, ele acontece como? Por meio, certo, da definição da tese. É o seguinte, não comece a escrita do seu texto sem saber qual é a tese a ser defendida. Isso é mínimo, tá? É mínimo para a escrita do seu texto. Marcela, vamos continuar com a sua leitura. Leia a etapa 3, por favor. Tá. Rascunho. Faça uma primeira versão do texto e revise a adequação às exigências do exame, estrutura composicional, sequência lógica, recursos gramaticais. Certo. Então, por mais que a maioria dos candidatos do Enem reclamem do tempo e provavelmente não façam esta etapa do rascunho, tentem se organizar para que ela aconteça. Inclusive agora, durante a segunda série do ensino médio, a terceira série, semanalmente tem que produzir a redação? Tudo bem. Então vamos produzir fazendo o rascunho. E por último, a edição do texto. Vai lá, Marcelo. Edição. Passe o texto a limpo com letras legíveis, considerando os critérios da prova. E aí você vai finalizar o seu texto passando a limpo a partir do rascunho, né? Definindo aí com clareza o que você realmente vai inserir nesse texto, tá bom? Agora, eu queria que vocês observassem algo comigo. Vou fechar aqui e vou usar o seu livro como referência. Só um momento. Só um momento de novo. O livro deu só uma travadinha, gente. O que eu gostaria que vocês observassem, tá? Aqui, no capítulo seguinte, o livro de vocês continua trabalhando a dissertação e o texto dissertativo. Só que neste caso aqui é um tema sobre a língua portuguesa, tá? Então, ele faz uma discussão sobre a língua portuguesa no mundo e assim por diante, tá? E pede para que o candidato trabalhe aspectos que julgue importantes acerca da língua portuguesa. E aí, eu vou dar uma pausa aqui
no livro para que você olhe para mim. Por que eu fui ali para este outro capítulo? Para que fique bem claro para você. Dissertação modelo Enem é dissertação modelo Enem. Então ela atende aos critérios de correção do Enem, de provas que acompanham esse mesmo padrão de correção, em que eu tenho uma tese, uma sequência de argumentos, com uma estrutura que leva a uma proposta de intervenção. Agora veja assim, numa proposta como essa que apareceu aí no livro, que é sobre a língua portuguesa, a expansão da língua portuguesa no mundo e o seu uso, eu vou propor o quê? Não cabe elaboração de proposta de intervenção ali. Então, veja assim, é extremamente importante que vocês observem que o modelo Enem é somente Enem. E que caso você vá inserir na sua lista de metas daqui para o ano de 2021 outras provas que peçam dissertação argumentativa, eu tenho que observar que há outras possibilidades de construção desse texto. É o caso, por exemplo, da FUVEST e de outras instituições, inclusive públicas e de grande porte. Então, não podemos resumir a nossa realidade de discussão sobre o texto dissertativo argumentativo a quê? Ao modelo que é cobrado no Enem, atendendo às expectativas daquela banca de correção. Nós temos uma realidade muito mais larga do que essa e que passa por outros critérios. Por exemplo, eu posso trabalhar a partir de premissas e levando a um raciocínio de silogismo, chegando a uma conclusão a partir de duas premissas inseridas no meu texto, que é uma discussão que nós podemos fazer nas nossas aulas de redação também. Até gostaria de perguntar agora: quem tem no seu imaginário outras provas possíveis que não são a do Enem? Caso você não queira falar, você pode colocar no chat, inclusive privado, tá? Olha, no caso da Unievangélica, é uma prova, assim, em condições normais, não agora no período de quarentena, que eles estão aplicando prova de vestibular virtual, tá, Samir? Não sei se você está sabendo, mas eles farão prova online com os candidatos, só por causa do isolamento. Então, no caso da Uni, normalmente, prova bem próxima agora da redação do Enem. Inclusive, mudou para dissertação. Não é mais artigo de opinião, não é mais editorial. E no caso da UEG, já, Renato, o UEG, nós tivemos uma notícia triste agora no meio do ano, né? A UEG comunicou os possíveis candidatos de que não aplicará prova de vestibular no meio do ano, somente após o período de quarentena. Então, a UEG não terá novas turmas nos cursos de ensino superior agora na passagem de um semestre para o outro. E aí é o que eu havia falado. Nesse contexto, a nota do Enem está ganhando cada vez mais força, tá? Por causa dessa situação da pandemia e do isolamento social. Então, o que vocês precisam observar? Pensem nessas outras possibilidades de prova, tá? E não se limitem ao Enem. No caso da UEG, a sede é em Anápolis, tem muitos cursos, apesar da falta de recursos que a instituição enfrenta. E a UEG, Renato, tem uma prova completamente diferente do Enem. Traz 3 propostas de texto, um é narrativo, outro normalmente é uma carta, e um primeiro, argumentativo mais tradicional, normalmente é um artigo de opinião ou um editorial, que são gêneros textuais que o livro de vocês também traz e que caberia uma discussão em alguns momentos. Ninguém mais tem outra meta, outra prova que gostaria de fazer além de Uni, o EG e o Enem? Não? Então tá. Mas eu acho que vocês devam ser ainda mais ousados, tá? Enriqueçam as listas de vocês. A UNB tem prova própria quando há o vestibular de meio de ano, as estaduais de São Paulo, as estaduais de Minas, algumas outras em outras regiões do país. Eu acho que
Se sua família permite, assim por diante, coloquem aí na listinha de preparação também. O PAS aí, o Gustavo colocou, né? O PAS, o Programa de Avaliação Seriada da UNB, que continua acontecendo. A UEG encerrou o Programa de Avaliação Seriada, né? Agora nós só temos o PAS aqui por perto. Tem outras instituições no país com avaliação seriada que vocês podem dar uma pesquisada. Inclusive, Gustavo, eu não pesquisei o que aconteceu em relação ao PAS para o ano de 2020, porque a UNB interrompeu as aulas, né? Não está trabalhando com nenhuma aula, e eu acho que vale a pena pesquisar para que a gente não perca os prazos, as orientações, tá bom?